Bem, sejam mais uma vez bem-vindos ao estudo do livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Nós vamos iniciar o capítulo 11, chama-se O Obsediado. Vamos começar. As imperfeições morais do obsediado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, item 252. Então, porque alguém pode perguntar, mas por que eu estou sofrendo a obsessão, né? Bem, é como diz aqui, são as nossas imperfeições morais que resultam nisso. Mas vamos lá. Obsediado, obeso, importunado, atormentado, perseguido, indivíduo que se crê atormentado, perseguido pelo demônio. Obsediados, todos nós o somos, ou ainda fomos. Desde que não conseguimos a nossa libertação completa, desde que ainda não temos a nossa carta de alforria para a eternidade, desde que caminhemos sob o guante da pesada aflição que nos falam de um passado culposo e que resultam sombras aos nossos redor, desde que ainda não temos a plenitude da paz de consciência e do dever cumprido, desde que somos forçados, cerceados, limitados em nosso caminhar e constrangidos a suportar presenças que nos causam torturas, inquietações, lágrimas e preocupações sem conto, é porque em realidade ainda somos prisioneiros de nós mesmos, tendo como carcereiros aqueles a quem devemos. Estes que hoje se comprazem em nos observar, que é lógico, os espíritos têm uma vantagem, né? Eles são invisíveis para nós, então eles podem ficar ao nosso lado e verificar aquilo que mais tememos, aquilo que não conseguimos vencer, né? Porque eles estão nos observar e à espreita, né? Mas continuando, a nossa nuvem de testemunhas, que são esses espíritos, né? Manter e forçar a que permaneçamos no cárcere de sombras que nós mesmos construímos. Construímos no passado, né? Então é preciso nos modificarmos para que saiamos dessa situação. Nada é eterno, apenas a nossa vida é eterna. Nenhum sofrimento é eterno. Então, mas nós temos que trabalhar para isso, conquistar essa liberdade. Prisão interior, cela pessoal, nos diz Joana de Ângeles, onde grande maioria se mantém sem lutar por sua libertação, acomodada aos vícios, cristalizados nos erros, cela da qual o Espiritismo veio nos tirar com os seus ensinamentos que consolam, mas, sobretudo, que libertam. Obsediados, cada um deles traz consigo um infinito de problemas que não sabe precisar. Necessitam de nossa compreensão. Pedem-nos ouvidos atentos e caridosos, ansiando desabafar os seus conflitos. Chegam aos magotes em nossas casas espíritas. Vêm em busca de alívio e conforto. Quando apresentam lucidez suficiente, procuram explicações e respostas. Devemos estar preparados para recebê-los, e não apenas isso, mas acolhê-los e tratá-los com caridade legítima, orientando, encaminhando, clarificando seus caminhos com as bênçãos que a terceira revelação nos proporciona. É nosso dever esclarecer a esses irmãos que o combate mais renhido, ou seja, mais duro, que deverão travar, não é contra o obsessor, pois a este é mister conquistar através do amor e do perdão, mas sim contra si mesmos, né? Então, o mais difícil é nos modificarmos, porque trazemos de séculos aqueles mesmos vícios
que nos comprometeram em tantas e tantas encarnações. Então, a maior dificuldade somos nós mesmos. Pelejem que devem empenhar-se no intuito de se modificarem, no anseio de moralização, até que deem ao verdugo atual a demonstração efetiva da sua transformação. Ou seja, o obsessor só vai se convencer quando ele tiver convencido que nós nos modificamos realmente, que não somos mais aquele a quem ele conheceu. Nestas condições, ele pode conseguir a conquista do obsessor que hoje o subjuga. Conquista esta progressiva, demorada, mas sublime, pois ao final encontrar-se-ão frente a frente, já agora intimamente renovados e redimidos. Este é o único caminho para a libertação. O obsediado é o algoz de ontem e que agora se apresenta como vítima. Veja, isso a gente precisa entender, porque ninguém recebe alguma coisa difícil de graça, né? Porque não seria Deus justo se isso ocorresse. Porque muito provavelmente fizemos alguma coisa semelhante a alguém. Por isso ficamos de receber alguma coisa na mesma condição, né? Então vamos lá. Ou então é o comparsa de crimes que o cúmplice das sombras não quer perder, tudo fazendo para cerceá-lo em sua trajetória. Isso também é muito mais comum do que a gente imagina, né? Muitas vezes fazíamos parte de bandos, aqueles bandos que saqueavam, né? E como hoje estamos nos modificando, aqueles antigos companheiros não entendem isso e querem nos trazer de volta e começam a nos pressionar através da obsessão. Isso é muito comum. As provações que o aflige representam a oportunidade de reajuste, alertando-o para a necessidade de se moralizar. Portanto, seguindo-se assolado pelo verdugo espiritual, mais depressa se conscientizará da grandeza tarefa a ser realizada, transformar o ódio em amor, a vingança em perdão e humilhar-se para também ser perdoado, né? Então, muitas vezes a gente tem que entender o seguinte: bendito o obsessor, porque é ele que vai nos fazer mudar. Se não fosse ele, talvez nunca mudássemos. Então, vamos encarar o obsessor de uma outra maneira. Ele é um agente da nossa mudança. Mas continuando, voltando-se para o bem, conquistando valores morais, terá possibilidades de ir se equilibrando, passando a emitir novas vibrações e atraindo outras de igual teor, que lhe trarão saúde e paz. Sua transformação moral, a vivência no bem, o cultivo dos reais valores da vida verdadeira, irão aos poucos anulando os condicionamentos para a dor, enquanto favorecerão a sua própria harmonização interior, que é, sem dúvida, fator de melhor saúde física. Patenteia-se aí a perfeição da justiça divina, que possibilita ao infrator redimir-se pelo bem que vem a realizar, adquirindo créditos que facilitarão a sua caminhada, abrindo-lhe novos horizontes, né? Então, uma das coisas que conta ao nosso favor, nos casos de obsessão, é fazer a caridade. Por isso que a doutrina espírita, a terapêutica completa para obsediados e obsessores, como de resto para todos os seres humanos. Desvendando o passado, demonstra o porquê de dores e aflições e abre as perspectivas luminosas para o futuro. Nesta visão panorâmica de passado, presente e futuro, desponta o amor de Deus a sustentar todas as criaturas no carreiro da evolução. A justiça do Pai
é equânime e ninguém fica impune ou marginalizado diante das suas leis. Mas é, sobretudo, feita de amor e misericórdia, possibilitando ao faltoso renovadas ensachas de redenção e, desde que ele desperte para esta realidade, encontrar-se-las-á em seu caminho, e se souber aproveitá-las, aliviará seus débitos, trazendo-lhe simultaneamente melhores condições espirituais, sabendo que pode harmonizar a dor, não só pela compreensão de suas causas, mas também por intermédio de todo o bem que possa fazer. Mais fácil se torna para o ser humano a caminhada. Embora profundamente vinculado ao pretérito e experimentando provações amargas, terá na consoladora mensagem do Espiritismo esperanças novas e novo alento para prosseguir, né? E então vejam, nós temos que entender que sempre vamos passar por essas situações, porque mesmo que a gente consiga resolver uma obsessão hoje, mas novos inimigos estarão diante de nós, nos defrontando, né? Então é por isso que nós não podemos deixar de frequentar o centro espírita, estudar, pelo menos estudar as obras básicas, né? Nós não podemos deixar de fazer a caridade. Por quê? Porque isso é o que vai nos fortalecer contra qualquer tipo de obsessor. Claro, a gente volta a ressaltar que muitas coisas a gente tem que passar durante a nossa vida e é para o nosso aprendizado. Não adianta que nós não vamos escapar. Por quê? Porque estamos num planeta de provas e expiações. Ou estamos em prova ou estamos em expiação, né? Mas esses obsessores que eram amigos nossos ou realmente inimigos e fizemos algo muito grave para que eles ficassem nos aguardando para fazer o que fazem conosco hoje, isto é absolutamente normal. Mas cada vez que a gente vai se fortalecendo, eles vão tendo menos chances e oportunidades de fazer alguma coisa contra nós. Por isso que é importante irmos ao centro espírita com assiduidade, né? O estudo sistemático da doutrina espírita através dos livros de Kardec, estudar os livros de André Luiz, que é um complemento dos livros da doutrina, né? Que nos trazem muitos casos reais, né? A coleção do André Luiz é fantástica, que começa com o Nosso Lar, que é muito conhecido de todos, né? Então, essas situações vão nos fortalecendo para que esses inimigos do passado, que realmente eles um dia possam se tornar amigos no presente, né? Muitos deles falam que ainda não têm condições de nos perdoar, o que é até normal, né? Porque fizemos coisas muito difíceis, não é de um dia para a noite que isso vai ocorrer, esse perdão. Mas pelo menos eles vão entender que nós não éramos mais aquela pessoa que ele conheceu lá no passado. Portanto, continuar esse caminho que nós estamos trilhando é o mais salutar. Não só falando em termos de espírito, mas em termos de filosofia de vida, né? Por quê? Porque praticando bem a doutrina espírita, nós vamos encontrar pessoas que se ligam a nós pelos mesmos padrões vibratórios, né? Então, teremos amigos mais fortes, fortalecidos, amizades diferentes, e assim a gente consegue continuar a nossa jornada de uma forma mais tranquila. E tendo ao nosso lado sempre os bons espíritos que vão velar por nós.
Bom, mas vamos terminar por aqui. E eu agradeço a oportunidade de ter conversado com vocês. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado.